Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Tudo bem? Que a graça de Deus esteja com cada um de nós. É um prazer estar aqui a cada manhã, levando a sua palavra, levando a sua mensagem de amor, para que com isso eu e você possamos a cada dia estar mais próximo desse Deus maravilhoso. Amém? Bom, o texto de hoje se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 4. Assim diz: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Bom, esse verso mostra o dom de línguas. Aqui fala que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos de Jesus naquele momento, onde a Bíblia informa que havia pessoas de todos os lugares do mundo, de todas as cidades, todos os países debaixo do céu. Assim a Bíblia nos diz, nos informa. E como é que aquele povo entenderam o que os apóstolos estavam falando, já que a sua língua original era aramaico. E sabemos que os seguidores de Deus, os discípulos de Jesus, não eram pessoas formadas, não eram pessoas de alta inteligência daquele tempo. E mesmo assim, todos os que estavam lá se maravilharam ao ouvir eles falando em língua. Muitos acreditam que falar em língua é aquela língua que ninguém entende nada, língua não sei de quem, língua de anjo, língua de outro mundo. Bom, a Bíblia é clara em dizer que isso não existe. Que quando os seus discípulos falavam, eles falavam línguas que todos aqueles povos entendiam. E independente do país, da região que aquele povo era, ele escutava o que os discípulos estavam falando em sua própria língua. Esse dom de língua é dado por Deus aos discípulos para que eles falassem línguas natais de cada nação que ali se encontrava, e não línguas estranhas que eu e você não entendemos, não sabemos de onde vem e o que estão falando, o que estão se expressando. A verdade é, a Bíblia é clara em tudo, e quando ela fala em dom de línguas, ela fala que são línguas natais de cada região daquele povo que se encontrava lá. A própria Bíblia, ela se explica dizendo que os povos e nações que estavam lá eram de toda parte do mundo. Então é impossível que todos falassem a mesma língua, porque todos nós sabemos que depois da queda da Torre de Babel, Deus confundiu a mente do homem, confundiu as línguas para que cada um falasse de uma língua diferente. Então não tem como eles estarem falando línguas estranhas e aquele povo entendendo, já que o Espírito foi derramado somente nele e não no povo. Então a lógica, devemos pensar e acreditar firmemente que esse dom de línguas era línguas de nações e povos daquele povo que estava reunido ali, que vieram de todo lugar do mundo. O próprio Paulo, ele afirma em sua carta aos Coríntios que aquele povo praticava o dom de línguas estranhas, que ninguém entendia, só eles falavam, mas ninguém sabia o que estava acontecendo ali. E Paulo, com sua grande inteligência, nos mostra que aquele dom de língua era errado. Paulo, na Bíblia, não informa que Paulo tinha esse dom de línguas, mas ele era um poliglota, ele falava várias línguas, porque era um homem inteligente, foi um homem que teve estudos. O seu pai tinha posses, então ele foi um homem estudado. Por isso Paulo falava sem dificuldade onde ele ia pregar, porque Paulo foi um missionário no mundo. Pois bem, espero que esse texto, que esse verso tenha sido esclarecido, e que, se você tiver dúvida, leia todo o capítulo de Atos 2, que você vai entender com toda a compreensão, que você entenda esse texto, esse capítulo, e comece a refletir que todas as línguas faladas que não são, que eu e você não conseguimos entender, que não é de outro país, que não é de outra cidade,
essa língua, ela não é bem-vinda por Deus. A língua que o Espírito Santo deu àquele povo, naqueles discípulos naquele dia, era línguas natais de cada um daquele povo que estava no local. Então, espero que tenha esclarecido as suas dúvidas em relação a esse texto e que Deus esteja presente em nossas vidas, esclarecendo todas as dúvidas e colocando o seu amor em primeiro lugar para que eu e você possamos passar essa mensagem para mais pessoas. Amém? Se possível, feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Pai que estás no céu, obrigado por mais um dia. Que o Senhor permaneça em nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, e que o dom de língua que o Senhor ofereceu aos seus discípulos, que possa também chegar a cada um de nós e que nós possamos falar a língua natal de cada um das pessoas que possamos pregar ela. Pois o Senhor tem o poder de derramar o seu Espírito, e o seu Espírito pode nos fazer capaz de fazer qualquer coisa boa nesse mundo. Continua conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.